Deus abençoe as suas vidas. Mais uma quinta-feira, a semana passa muito rápido. Estamos aqui no Toque do Dia com mais uma convidada. Essa noite nós convidamos Marlene Azarias e ela tem um ministério ali junto com o pastor Eliseu e Ramão, ali na Previsul, na neotestamentária da Previsul. Ela colabora com a obra ali, e ela é muito ativa, ajuda também na obra ali na Frei Mariano, e sempre ativa, prestativa, e sendo assim, eu olho com meu olho crítico e já convido, falei, essa irmã vai trazer uma palavra no Toque do Dia. E assim a gente faz um convite, e Marlene aceitou, e essa noite ela vai trazer uma palavra, né? O que Deus tem colocado no seu coração, para ela comunicar para todos nós, deixar gravado aqui do Toque do Dia, o que Deus tem dado para ela, né? Então vamos chamar, Marlene, por favor, chega até aqui. Paz do Senhor, irmãos. Primeiro de tudo, eu estou me sentindo muito honrada pelo convite que o missionário Marcos fez. Sentar nesta cadeira, onde já sentaram tantos ministros, tantos evangelistas, tantos pastores, nos enche assim de muita honra, de muito orgulho por essa oportunidade. E eu quero compartilhar com os irmãos alguns versículos da Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses. Então, se você gosta de acompanhar através da sua Bíblia, você possa estar com ela em mãos. Mas antes de tudo, eu quero percorrer um pouco sobre a cidade de Crenides. Isso, a cidade de Crenides. Este era o nome quando Filipos foi fundada. Filipos, ele foi criado em 359 a.C., no século IV, e o nome era Crenides. Em 356 a.C., Filipe II, da Macedônia, ele se apodera das minas de ouro que ficavam nas proximidades. Ele, então, fortifica a cidade, ele drena os pântanos vizinhos, ele constrói um teatro, ele aumenta o tamanho da cidade, ele muda o nome de Crenides para Filipos, em homenagem ao nome dele, em homenagem a Filipe II. Filipe II, na história, ele não aparece tanto. Quem vai mais ter destaque é seu filho, Alexandre, o Grande. E Alexandre, inclusive, em suas grandes obras, ele utiliza Filipos, a cidade de Filipos, como base militar para suas conquistas. No século II, antes de Cristo, a Macedônia foi capturada pelos romanos e Filipos tornou-se um posto avançado romano. E no ano 42 a.C., Filipos ele é um cenário de uma grande batalha. De um lado nós temos Brutus e Cássio, de outro lado, que representam a República Romana, e de outro lado nós temos Otaviano e Marco Antônio, que são vingadores, representam os vingadores da morte de Júlio César. Esta batalha acontece em Filipos, e Otaviano e Marco Antônio vencem esta batalha. Aí no ano 27 antes de Cristo, Otaviano ele se torna imperador. Neste período, ele recebe do Senado romano o título de César Augustus. Através deste título, a cidade de Filipos, ela tem o nome mudado e passa a ter alguns privilégios que era comum para as colônias romanas daquela época. Então, a cidade de Filipos passa, então, a se chamar Colônia Augusta Júlia Filipenses. Alguns estudiosos vão dizer que Filipos era uma espécie de uma Roma em miniatura. A situação religiosa de Filipos naquela época, ela era sincrética. Havia um sincretismo na cidade, e não só porque os cultos às divindades gregas, egípcias, romanas e certas divindades domésticas aconteciam, mas também acontecia o culto ao imperador. Este culto ele era praticado não só em Filipos, mas em todas as colônias romanas e também no Império.
O culto ao imperador, ele era muito importante na época. Nesse culto, o imperador deveria ser adorado, tá? Ele precisava ser divinizado e recebia, nesse momento do culto, a expressão Kyrios. A história conta que toda adoração expressava Kyrios. Kyrios é uma palavra grega, e o significado dela é mestre, é senhor, é lorde. Então, ela é utilizada no sinônimo de Deus. O sincretismo ele era tão grande naquela cidade que era possível ver em toda a cidade diversas estátuas. Então, este era o ambiente de Filipos, esta era a cidade de Filipos. Mas aí Paulo, o apóstolo Paulo, ele chega na cidade de Filipos por volta de 48 a 49 depois de Cristo. E o apóstolo Paulo, ele vai àquela cidade, a Bíblia conta através do texto de Atos 16, no verso 12, que Paulo tem uma visão, e nesta visão um homem aparece pedindo que ele passe a Macedônia e nos ajude. Então, o objetivo da saída da viagem do apóstolo Paulo era ir à Ásia, e ele vai à Europa. E ali ele vai pregar, ali ele vai levar o evangelho para aquela cidade. Em Atos 16, 13, também vai dizer que ali ele encontra um grupo de mulheres que faziam suas orações. O que nos leva a entender que naquela cidade eles não tinham sinagogas, porque o procedimento do apóstolo Paulo, quando chegava a uma cidade pela primeira vez, era ir até as sinagogas. Então, pelos estudos, pelos relatos, subentende-se que não havia em Filipos, naquele momento, naquela chegada do apóstolo Paulo, uma sinagoga. A igreja de Filipos, também é importante destacar esse registro, ela é a primeira igreja fundada pelo apóstolo Paulo na Macedônia. Então, não basta apenas... a gente começa a buscar informações do local e cada vez mais você quer comer mais informações, e aí nós vamos encontrando diversas. Então, posteriormente, após todo esse cenário, o apóstolo Paulo, então, ele vai escrever uma carta a esta igreja. Ele foi a Filipos, 48, 49 depois de Cristo. E agora a gente passa um período e nós vamos lá para 61, 62, 63, este período que nós passamos a chegar no momento que o apóstolo Paulo vem escrever esta carta aos irmãos de Filipos. E esta carta ela é conhecida como epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses. A carta que o apóstolo Paulo escreve, ele vai dizer que estava preso, só que havia um propósito para que ele estivesse escrevendo para os irmãos de Filipe. No decorrer da carta, a gente percebe que ele queria resolver alguns problemas naquela igreja. Já teve outras cartas que o apóstolo Paulo também escreve a outras igrejas para resolver problemas. E em Filipenses 2, nós encontramos o problema claro ali, que é apresentado como sendo uma questão de divisão que estava acontecendo na igreja. E o apóstolo Paulo, ele utiliza da figura de Cristo como um exemplo que a igreja deveria seguir. Esse é o propósito principal, mas não é o único. Há outros propósitos também. Agora, o apóstolo já disse que estava preso quando ele escreve a carta. Mas onde? Onde ele estava preso? Bem, em outras cartas, o apóstolo Paulo conta que desejava ardentemente chegar a Roma, a capital do Império Romano. Porém, não na forma que chegou. Então, pelos relatos, entende-se que esta epígrafe, que esta carta aos Filipenses, foi escrita em sua primeira prisão em Roma. O apóstolo já tinha feito 3 grandes viagens missionárias nas províncias da Galácia, da Macedônia, da Acaia, da Ásia Menor, e agora ele queria ir a Roma.
E a partir da cidade de Roma, ele seria enviado pela igreja de Roma até a Espanha. Tá, mas espera aí. Esse era o desejo do apóstolo Paulo. Esse era o projeto missionário do apóstolo Paulo. Mas as circunstâncias foram bem diferentes. Ele chegou, na verdade, em Roma, mas ele não chegou como queria chegar. Ele chega preso, ele chega algemado, ele chega para ficar à disposição do seu julgamento, seja para a vida ou seja para a morte. Mas apesar destas circunstâncias, o apóstolo vai testemunhar em sua carta, no capítulo 1, verso 12, que todas essas coisas contribuíram para o progresso do evangelho. Tá, mas o que são essas coisas que o apóstolo Paulo está falando? Vem comigo no livro de Atos. Vamos lá, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos. Lá no capítulo 9, no verso 19 ao 28, vai dizer que ele foi perseguido em Damasco. Em Atos 21, 28, vai dizer que ele foi rejeitado em Jerusalém. Quando a gente vem para Atos 11, 25, há o relato que ele foi esquecido em Tarso. Em Atos 15, no verso 19, ele é apedrejado em Listra. Em 16, 23 do livro de Atos também, ele é açoitado em Filipos. Atos 17, ele é escorraçado de Tessalônica. Ainda no 17, entre o verso 10 ao 15, ele é enxotado de Bereia. Em 17, no Atos 17, do verso 17 ao 31, ele é chamado de tagarela em Atenas. Chamado de impostor em Corinto, em Atos 18, 13. Além disso, ele enfrenta feras em Éfeso, Atos 19 vem nos contar. Ele, além disso, é preso em Jerusalém, e Atos 20, do 28 ao 33, confirma. Após isso, ele é acusado em Cesareia, Atos 23, 23, confirma. Atos 27, do 20 ao 23, vai dizer que ele enfrentou um naufrágio para Roma. Não bastasse, na ilha de Malta, ele é picado por uma víbora, por uma cobra. E está em Atos 28, no verso 3. E ele chega a Roma, preso e algemado. Atos 28, 16. Mas ele quer que saibamos, ele quer que os irmãos de Filipos saibam, e ele quer que eu e você também saiba, que as coisas que o aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho. Pelo que conseguimos ver, apóstolo Paulo, ele não cria na sorte, não cria no azar, não cria no acaso. Ele crê que a mão de Deus guia o seu destino. O apóstolo Paulo, ele não olhava a vida pela casualidade, pela coincidência. Ele sabia que é Deus que está no controle. Que Deus é soberano, que Deus não perde o rumo dos acontecimentos da nossa vida, porque a vida está difícil. Então, nesta epígrafe aos Filipenses, ele vai dizer que, em virtude da sua prisão, algumas coisas aconteceram, e nós podemos acompanhar isso no verso 13 do capítulo 1 de Filipenses. Ele vai dizer que as igrejas foram encorajadas a pregar. Percebam, os irmãos tinham liberdade, as igrejas estavam abertas para pregar, para testemunhar, mas o apóstolo Paulo, preso, estava evangelizando muito mais que os irmãos. Então, isso mexeu com o brilho dos irmãos, isso mexeu com o orgulho da igreja. Então, isso fez com que os irmãos fossem encorajados a testemunhar, a evangelizar, a pregar. Ele também vai dizer em Filipenses 1, no verso 13, que toda a guarda pretoriana, ou seja, o corpo militar de elite do imperador romano, e pelos estudos, nós encontramos que é cerca de 16 mil soldados quando ele fala da guarda pretoriana. E esses soldados eram da mais alta patente do imperador. Eram pessoas que tinham influência nas decisões de Roma. E eles tomaram conhecimento de Cristo em suas prisões. Pois o apóstolo Paulo, ele ficou 2 anos preso ali. Conta-se que seja
de 61 a 63 depois de Cristo, e por se tratar de um cidadão romano e estar sob a égide, estar sob a proteção do imperador, havia 3 a 4 turnos por dia com um soldado algemado com ele. E nesse tempo, então, o apóstolo Paulo testemunha para este soldado que estava algemado em rodízio sobre a graça de Deus, sobre a pessoa de Cristo. Os relatos dizem que no tempo de 2 anos, toda a guarda pretoriana estava evangelizada. Perceba, se o apóstolo Paulo estivesse solto, possivelmente jamais ele teria acesso a essa elite de Roma. Então Deus coloca lá dentro da casa de César o seu melhor e maior missionário. E o imperador Nero nem desconfiava disso. Uma outra coisa que também contribui é para que nós tenhamos essa preciosidade nas nossas mãos. Porque como Paulo não pôde viajar, estava preso, ele escreve as cartas da sua primeira prisão. Efésios, Filipenses, Colossenses e também Filemão. Irmão, quando você pensa que sua vida está sem rumo, está de perna para o ar, está de ponta cabeça, Deus pode, neste momento, estar escrevendo o capítulo mais importante da sua história. No capítulo 4 de Filipenses, o apóstolo Paulo, a partir do verso 4, ele vai trazer algumas orientações também para os irmãos de Filipos. A gente percebe que ele tinha um amor muito grande por esses irmãos, e a história conta também que os irmãos de Filipos, eles contribuíam com o evangelismo, contribuíam com a obra missionária do apóstolo Paulo. A história conta que em diversas viagens, o apóstolo Paulo, para sobreviver, ele fazia tendas, ele construía tendas, mas em Filipos, os irmãos da igreja de Filipos, a história conta, eles alimentavam, eles atendiam às necessidades do apóstolo Paulo. Ele tinha o atendimento ao apóstolo, tinha aquela ajuda missionária, o coração aberto para contribuir. A história nos traz essas informações também. Então, o apóstolo Paulo ele vai dizer no verso 4 do capítulo 4. Irmãos, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Algumas versões vai trazer regozijai-vos. Mas independente disso, a ordem é alegria constante. Alegria sempre. E o apóstolo Paulo, ele está querendo dizer que a alegria do cristão não é um sentimento, mas está em Cristo. Por isso o apóstolo Paulo diz, alegrai-vos no Senhor. E interessante que o apóstolo Paulo, quando escreve estas palavras, ele não estava na bonança da vida, mas ele estava preso em Roma. Qual é o ladrão que tem saqueado a sua alegria? As circunstâncias da vida? As pessoas? A preocupação com dinheiro? A ansiedade, talvez? Ei, qual que é o tamanho do teu Deus? Qual é o tamanho do seu Deus? Quando o apóstolo Paulo ensina que devemos se alegrar sempre, este ensino é para o bem da igreja. Ele está escrevendo aos irmãos de Filipos. Não seria bom que a igreja, que os irmãos andassem com semblante decaído. Não seria bom para a igreja se os irmãos tivessem sentimentos de inveja, de rancor, e às vezes nem querendo falar um com os outros. O fato de pertencermos a uma igreja significa que Cristo nos tirou das trevas e nos chamou para a sua maravilhosa luz. Aí cabe a nós reconhecermos a obra de Deus em nossas vidas. O próprio Senhor Deus já tomou uma posição, Apocalipse 21, 10 ao 14, ele diz, guiarei os meus amados e os levarei a Nova Jerusalém, onde as estradas são de ouro
Esta é a nossa esperança. Esta é a nossa fé. Estamos caminhando para o casamento do Cordeiro no reino dos céus. Estamos caminhando para o casamento do Cordeiro no reino dos céus. Imagine a cena. Será que é possível fazer essa caminhada se não cantando, louvando e adorando a Deus? O qual faz todas as coisas para cooperarem para o nosso bem? Então, não esqueça. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos. O apóstolo Paulo também diz no verso 5: seja a vossa moderação conhecida em todos os homens. Perto está o Senhor. Aqui, quando ele vem falar sobre moderação, nós podemos entender que ele está falando da questão do domínio próprio. Você se controlar, você não ser uma pessoa que perde as estribeiras. E aí ele diz que esta moderação deve ser conhecida de todos os homens, que Deus está perto, olhando tudo, vendo tudo. No verso 6, ele lida com este problema tão comum, tão constante nos dias de hoje, pelo menos é o que a gente tem visto, a ansiedade, né? E ele vai dizer no verso 6, não andeis ansiosos de coisa alguma. E quantas coisas nos deixam ansiosos, não é? Muitas coisas. Tá, mas eu te pergunto, e o que é ansiedade? O que é ansiedade? Ansiedade é quando eu penso, quando eu acho e quando eu acredito que as coisas dependem de mim para acontecer. Quando eu acho que estou no controle e se eu não estiver, então tudo vai por água abaixo, tudo vai sair do trilho. É quando eu acho, eu penso, eu acredito que Deus, Ele não está tomando conta. Que Ele não é suficiente para lutar as minhas lutas, para cuidar do nosso caminho. E a ansiedade é extremamente prejudicial. Vamos pensar num sinônimo de ansiedade? Qual seria o sinônimo que nós daríamos? Estresse? Angústia? Preocupação. Mas o que é preocupação? O que a palavra preocupação significa? Preocupação. O que significa? A palavra preocupação é ocupar-se antecipadamente. Antecipadamente preocupar-se de quê? Se eu me preocupo antecipadamente, é porque o alvo da minha preocupação não está acontecendo. Senão seria ocupação. E já foi provado cientificamente que mais de 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos, eles nunca vão acontecer. Então, se eu estou sofrendo antecipadamente e desnecessariamente, se realmente o problema vier a acontecer, eu vou sofrer duas vezes. O que eu sofri antes e o que eu vou sofrer depois. Só que o depois eu já sofro sem energia para enfrentar. Então, o apóstolo Paulo, ele não para por aí. Na sequência, ele traz um receituário para nós lidarmos com esta ansiedade. Ele vai dizer lá no capítulo 4, no verso 6, a parte B do verso 6, que nós devemos orar corretamente. Esse é o primeiro remédio que ele nos entrega. O segundo remédio, que ele deixa a receita aqui, está no verso 8. No verso 8, ele diz para que pensemos corretamente. E o terceiro remédio, são 3 remedinhos, está no verso 9. Que nós possamos agir corretamente. Então está aí a receita do apóstolo Paulo. Como você lida com a ansiedade? Conforme o apóstolo Paulo, orar corretamente, pensar corretamente e agir corretamente. E o apóstolo Paulo, ele vai terminar essa carta no capítulo 4, lá no verso 22, dizendo que todos os santos o saúdam. Ele está encerrando a carta aos Filipenses, então ele diz, todos os santos o saúdam.
especialmente os da casa de César. Olha o código. Especialmente os da casa de César. Como assim? Esse código, especialmente os da casa de César, ele vai nos trazer muitas lições. Uma das lições é que não é o lugar que faz você. É você que faz o lugar. O apóstolo Paulo, ele podia chegar ali preso e pensar, bom, eu queria chegar tanto em Roma como missionário, agora estou aqui preso, estou aqui algemado. Ele poderia mergulhar num desânimo, num pessimismo e até numa depressão. Ele podia se sentir injustiçado e o coração dele ficar amargurado, porque as circunstâncias, de fato, eram difíceis. Mas o apóstolo Paulo, ele não permitiu que as circunstâncias determinassem os seus sentimentos. As suas ações foram ao contrário. Ele transforma aquela situação num novo cenário, num cenário de testemunho do evangelho. Ele nunca se sentiu prisioneiro de Cristo, ele sempre dizia, eu sou prisioneiro, ele nunca se sentiu prisioneiro de César. Ele sempre dizia, eu sou prisioneiro de Cristo. Eu sou embaixador em cadeias. E ele transforma essa prisão num campo missionário. Um campo missionário para a elite militar de Roma. O que aprendemos também com este código é que não existe pessoas descartáveis para Deus. Talvez ali, em Roma, houvessem pessoas que pensassem que os soldados eram homens pagãos, eram homens politeístas, eram homens que não eram afeitos à religião, eram homens de coração amargo, eram maldosos. Mas o apóstolo Paulo, ele entendeu que aqueles homens, eles podiam, eles precisavam e eles mereciam ser alcançados pelo evangelho. Então eu vou lhe dizer, não importa onde você mora, não importa onde você trabalha, não importa onde você está, não importa onde a providência de Deus leve você. Onde você está pode ser um campo frutífero para a evangelização, para o testemunho do evangelho. Você pode influenciar pessoas à sua volta. Você pode impactá-las pelo poder do testemunho, com o poder do evangelho, da graça de Deus. Na casa de César, tinha eleitos de Deus que foram chamados pelo evangelho, lavados no sangue do Cordeiro e transformados em novas criaturas. Não existem pessoas irrecuperáveis para Deus. Há santos na casa de César. Há convertidos para vencer as maiores barreiras. O poder do evangelho vai além das possibilidades, vai além das probabilidades humanas. O evangelho é o poder de Deus para salvar. Ele salva homens e salva mulheres, salva ricos e salva pobres, doutores, analfabetos, pessoas aplaudidas pela sociedade, e também salva aquelas pessoas que estão mergulhadas no lamaçal do pecado. Este código também nos traz uma lição importante. Deus pode transformar o pior dos cenários no lugar mais abençoado da sua vida. Tá, vamos imaginar como era a casa de César. Como era a casa do imperador Nero. A história conta que era um lugar de corrupção, um lugar de violência, um lugar de intrigas, de paixões infames. Nero era um homem violento, rendido a vícios humilhantes e vergonhosos. Ele mandou matar a própria mãe. Ele matou 2 de suas esposas, uma delas ainda gestante. Ele também foi acusado de matar o seu irmão e matar muitos opositores. E Nero não para por aí, não.
Quando formos estudar a epístola de 2 Timóteo, nós temos mais relatos das maldades de Nero também. Mas esse cenário que o apóstolo Paulo, ele transforma em um campo de evangelização, num campo de testemunho. E o apóstolo Paulo vê aos milhares esses soldados que circulavam pelos corredores do palácio, levando-os a Cristo a uma mudança de vida, uma transformação de vida, uma transformação de caráter. E esses soldados agora saúdam a igreja de Filipos. Os santos os saúdam, especialmente os da casa de César. Eles não se conheciam, os irmãos de Filipos e os santos da casa de César. Mas eles faziam parte da mesma família. A geografia, ela não podia separá-los. Hoje estamos divididos em diferentes denominações religiosas, mas só existe uma igreja verdadeira. E esta é formada por todos aqueles que foram chamados pelo Santo Evangelho. Creram no nome do unigênito Filho de Deus e foram selados com o Espírito Santo da promessa. Somos uma só igreja. Somos um só rebanho. Somos um só corpo. Que nós possamos frutificar. Que nós possamos ser o evangelho vivo aonde estivermos. Que possamos ser testemunhas aonde o Senhor nos colocar. Não reclame de onde você está. Deus colocou você aí por um propósito especial. Você ser testemunha do Senhor Jesus Cristo e de ver os milagres da graça de Deus transformando vidas e operando milagres. Se permita ser usado pelo Senhor. E não esqueça, há santos na casa de César. E nós podemos mudar diversos cenários. Que o Senhor Jesus Cristo continue abençoando a sua vida. Eu quero agradecer mais uma vez ao missionário irmão Marcos por esta oportunidade e que o Senhor possa falar mais e mais ao coração de vocês. Deus abençoe. Nós que temos que agradecer a Marlene, né, por essa palavra, né, expondo todos esses detalhes, né, que há muito passa desapercebido, mas tem muita informação na Bíblia e Deus quer falar e que ele age, né? Então aquele Deus lá que utilizava Paulo é o Deus que pode te utilizar, né? É nesse contexto que estamos vivendo agora, quase prisioneiro, né, em nossas casas, em nosso trabalho, em nossa cidade, né, temos vários meios de comunicação, então tem muito recurso que podemos utilizar, e Paulo utilizou os recursos que ele tinha, ele aproveitou todos os recursos. Então não fique aí lamentando, vendo aquilo que não pode, o que não está acontecendo, mas aquilo que pode acontecer. Então, queremos agradecer a Marlene pela sua palavra, né, por essa visão que ela tem, né, essa exposição que ela deu aí de Paulo, de todo o seu ministério, do seu trabalho, né, sendo mordido por cobra, sofrendo naufrágio, né, então uma coisa e outra, né, mas Deus livrando e ele usando tudo isso, ele não perdendo a alegria, não perdendo a felicidade, né, esse apóstolo que sempre mostrando a sua fé, e você também pode mostrar a sua fé, tá bom? E é boa mensagem, porque nós queremos ânimos, né? Pessoas para animar, sair do seu buraco, da sua caverna, né? Sai para fora, que Deus quer te utilizar, tá bom? Obrigado pela atenção de todos, e na próxima quinta-feira estaremos aqui de novo, com um novo pregador, né? Um novo irmão para trazer a palavra, e convido a todos, né, que possam também compartilhar essa toque do dia a outras pessoas também, fazer convite para mais pessoas ouvir a palavra de Deus, né? Você pode ser utilizado também nesse ministério do toque do dia. Amém? Um abraço e boa noite a todos.